Meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos, passando por aqui para deixar mais um estudo da Palavra de Deus. Bom, esse vídeo que eu vou fazer nesse momento é voltado para os obreiros. Esse estudo é um estudo voltado principalmente para o obreiro, a obreira do Senhor Jesus. Você que é obreiro, você que é líder de algum departamento na Igreja de Cristo, você que foi vocacionado em algum dom ministerial na casa de Deus, você não pode deixar de ouvir esse estudo que estarei fazendo nesse momento. Bom, antes, porém, eu quero pedir ao meu irmão e à minha irmã que, se você gostar, compartilha os nossos estudos, compartilha os nossos ensinamentos. Quero desde já também dizer que eu tenho um grupo, no Zap. Esse grupo é exclusivamente para quem quer estudar, aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. Todos os dias, pelo menos quase todos os dias, eu gravo vários áudios pequenos de estudo, explicando vários textos polêmicos da Bíblia. Se você quiser entrar em nosso grupo, deixa aí no comentário o seu WhatsApp e eu estarei te adicionando em nosso grupo de estudo. Grupo esse que é denominado como Estudando e Aprendendo. Esse é o nome do nosso grupo. Amém? Bom, o estudo que eu quero fazer nesse exato momento é sobre a postura do obreiro na casa de Deus. Muitos obreiros não entendem, como dirigir o culto na forma que tem que ser dirigida. Um exemplo simples. Nas igrejas, na maioria das igrejas, vamos dizer na maioria das igrejas, tem aquela questão que dia de terça-feira é o culto busca do Espírito Santo, O culto de terça-feira é busca do Espírito Santo. Culto de quarta é o culto de ensino ou culto de doutrina, que é a mesma coisa. Culto de sexta é culto de libertação. Culto de domingo é o culto da família, E aí sucessivamente. Cada culto tem um dia diferente um do outro, E aí tem obreiros que estão dirigindo o culto, Que se perdem na questão da temática daquele culto. Um exemplo, culto de terça-feira, vamos dizer aqui. Culto de terça... Não, eu vou tirar pela minha igreja. A minha igreja, dia de quarta-feira, é culto de ensino. Dia de quarta-feira é culto de ensino. Se a temática daquele culto é culto de ensino, e eu vou para o culto naquela quarta-feira, eu tenho que saber que a ênfase daquele culto é ensinar. Se dia de quarta é culto de ensino, então, se eu estou indo para o culto de quarta-feira, eu estou indo sabendo que eu vou aprender a Bíblia. Eu estou indo para um culto da caneta e do papel. Então, a gente precisa entender que o dirigente, o obreiro que está dirigindo o culto, precisa entender que é um culto da caneta e do papel. O culto tem que ser voltado para a área da palavra. Os louvores que é entoado deve falar da palavra. A oração, da palavra. A ênfase ali é a palavra. Se é culto da palavra, então é um culto voltado para a palavra. O tempo do culto tem que ser voltado para a palavra. Como é que é um culto da caneta e do papel e só louvor e 20 minutos de palavra? Não é culto da palavra. Se é culto da palavra, então a boa parte do culto tem que ser falando da palavra, exortando os irmãos a querer aprender mais sobre a palavra.
Na nossa igreja, culto de quarta-feira é pouca oportunidade, porque o tempo é reservado para o ensino da palavra. Por quê? Porque quarta-feira é culto da palavra. Eu venho para aprender. E o dirigente precisa entender que os louvores devem ser direcionados à palavra, a alertar a igreja sobre a palavra, né? Tem que ter o maior tempo para a palavra, porque a glória ali é da palavra, porque é o culto da palavra. Culto de sexta-feira, círculo de oração. Se é culto de círculo de oração, o dirigente precisa entender que a ênfase daquele culto é oração. Tem que ter oração, muita oração. Por quê? Porque ali é culto da oração, culto de oração, círculo de oração. Os louvores que são entoados devem ser louvores que falem sobre oração. A pregação da palavra no círculo de oração tem que ser falando de oração. Tem que ter muita oração ali. Oração pela família, oração pelo indivíduo, oração pelo país, oração pelos governantes, oração pelas autoridades. Por quê? Porque é um culto de sexta-feira, é um culto que é círculo de oração. Então eu estou indo para o culto sabendo que a ênfase ali é oração. E o dirigente precisa entender que tem que ter oração, porque é o culto da oração. Que ele tem que dar prioridade à oração. No culto ali, tem que tirar um tempo para orar de joelhos, para orar pelas autoridades. A palavra tem que ser pregada sobre oração. Os louvores devem ser falando sobre oração. Por quê? Porque é culto da oração. Busca do Espírito Santo. Opa! Eu vou buscar o Espírito Santo. Se eu vou buscar o Espírito Santo, então é um culto voltado para a busca do Espírito Santo, porque aquele culto ali é o culto da busca do Espírito Santo. A palavra deve ser falando sobre o Espírito Santo. Os louvores ali tem que ser falando sobre o Espírito Santo. A oração tem que ser buscando o Espírito Santo. Tem que ter batismo, oração por batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque é um culto da busca do Espírito Santo. Culto da família. Venha para o culto da família. Irmão, se é culto da família, então a pregação é falando sobre a família. O louvor é sobre a família. É oração, orando pela família. Chamando o povo para frente, orando pela família, pelos visitantes familiares que estão no culto. Culto de missões. Não, hoje é culto de missões. Eu vou para o culto de missões. Eu vou ouvir o quê? A pregação é falando sobre o quê? Missões. Os louvores é falando sobre o quê? Missões. A coreografia, missões. É um culto de missões. A pregação, missões. A oração, tem que ter oração, orando pelos missionários. Ou seja, é um culto de missões. Então é isso que você precisa entender. O obreiro precisa dirigir o culto de acordo com o tema daquele dia. Se é culto da busca do Espírito Santo, então você tem que estar dirigindo o culto voltado para a busca do Espírito Santo. O pregador deve ser convidado, se caso vier um pregador, diz para ele: ó, irmão, você vai pregar sobre o Espírito Santo, porque é culto da busca do Espírito Santo. Culto de missões, o culto tem que ser voltado para missões. Culto da família, a pregação, os louvores, pelo menos na sua maioria, tem que ser voltado para a família. Então você tem que dirigir o culto de acordo com a temática daquele culto. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe esse estudo para o máximo de obreiros que você puder. Deus abençoe.